Você já sentiu aquela inquietação persistente ao entrar em determinado cômodo da sua casa, como se algo invisível estivesse sugando sua energia e paz? Este não é um fenômeno imaginário ou coincidência passageira. Pode ser o resultado direto de objetos aparentemente inofensivos, que, segundo os ensinamentos profundos do Padre Pio, são verdadeiros condutores de forças espirituais negativas. O santo estigmatizado, que vivenciou o combate espiritual de forma tão intensa, que carregava em seu próprio corpo as marcas da paixão de Cristo, alertava constantemente seus seguidores sobre como certos itens domésticos funcionam como verdadeiros ímãs para as trevas espirituais, criando um ambiente propício para aflições, discórdias familiares e bloqueios na vida de oração. Tudo isso acontecendo silenciosamente, enquanto você dorme tranquilamente, acreditando estar seguro em seu próprio lar. Antes de revelar quais são esses 5 objetos malditos que o Padre Pio insistentemente orientava a remover imediatamente das residências, é fundamental que você compreenda a gravidade deste assunto. Não estamos falando de superstições populares ou medos infundados, mas sim de um discernimento espiritual profundo, baseado em séculos de sabedoria da Igreja Católica e confirmado por inúmeros exorcistas e santos. O combate espiritual é uma realidade que muitos preferem ignorar, mas que ocorre diariamente em cada lar, em cada família, e seu desfecho depende crucialmente dos elementos que você conscientemente ou inconscientemente permite habitar seu espaço sagrado familiar. A presença desses objetos em sua casa pode explicar aquelas discussões recorrentes sem motivo aparente, a sensação de peso ao acordar mesmo após uma noite completa de sono, ou a dificuldade inexplicável de manter uma rotina de oração. Este ensinamento do Padre Pio sobre os objetos que atraem forças negativas para dentro das casas transformou a vida de milhares de devotos que, após removerem tais itens, experimentaram uma renovação espiritual imediata e palpável em seus lares. Famílias inteiras testemunharam o desaparecimento de problemas persistentes, o retorno da paz doméstica e até mesmo a cura de enfermidades misteriosas que resistiam a tratamentos médicos. Este conhecimento ancestral, transmitido com zelo pelo santo italiano que tinha o dom de enxergar além do véu material, não é um segredo qualquer, é uma chave para a libertação espiritual que muitos buscam desesperadamente através de métodos complicados, quando a solução pode estar simplesmente na remoção de determinados objetos que você provavelmente possui agora mesmo, a poucos metros de onde está lendo estas palavras. Você talvez esteja se perguntando como simples objetos materiais podem exercer tamanha influência sobre a atmosfera espiritual de uma casa. O Padre Pio, com sua extraordinária sensibilidade mística, explicava que objetos não são meras coisas inanimadas. Eles absorvem e retêm energias espirituais, funcionando como pequenos reservatórios das intenções, rituais e forças a que foram expostos. Este princípio espiritual é tão fundamental que encontra paralelos em diversas tradições religiosas, mas foi no contexto do catolicismo que o santo de Pietrelcina elaborou sua compreensão sobre como certas posses podem se tornar verdadeiros condutores de influências malignas, criando brechas imperceptíveis através das quais forças espirituais negativas encontram acesso à intimidade do lar cristão, minando gradualmente a saúde espiritual de todos os residentes. A capacidade dos objetos de carregar impressões espirituais é como uma memória etérea impressa na própria matéria, uma espécie de gravação vibracional que permanece ativa e influente mesmo quando despercebida pelos sentidos humanos ordinários. Padre Pio, que possuía o extraordinário dom da bilocação e podia discernir estados de alma apenas olhando para uma pessoa, frequentemente surpreendia visitantes ao revelar detalhes sobre objetos que eles carregavam consigo, descrevendo com precisão a origem negativa de certos itens e os problemas que estavam causando em suas vidas. Cada objeto conta uma história espiritual, dizia ele aos seus confessados, e alguns contam histórias que você preferiria não ter em seu lar. Esta sensibilidade espiritual aguçada permitia que ele identificasse imediatamente a presença de itens contaminados por rituais pagãos, magia ou simplesmente impregnados com a energia negativa de ódio, inveja ou outros pecados graves. O santo italiano comparava esses objetos problemáticos a pequenas âncoras que mantêm a alma presa a influências prejudiciais,
impedindo o crescimento espiritual e a plena manifestação das graças divinas na vida familiar. Assim como uma pequena quantidade de fermento levedará toda a massa. Advertia ele utilizando a metáfora bíblica. Um único objeto contaminado pode corromper a atmosfera espiritual de uma casa inteira. Esta perspectiva não é superstição, mas sim um entendimento refinado da interação entre os mundos material e espiritual. Uma compreensão que reconhece como a matéria pode se tornar veículo para influências que transcendem o puramente físico. Se você observa inexplicáveis ciclos de infortúnios, tensões familiares recorrentes, ou uma persistente sensação de opressão em sua casa, a sabedoria do Padre Pio sugere que a resposta pode estar não apenas em orações de proteção, mas na identificação e remoção desses condutores materiais de negatividade espiritual. Você consegue reconhecer os sinais sutis, mas inequívocos, que indicam a presença desses objetos prejudiciais em seu ambiente doméstico? Conforme os ensinamentos do Padre Pio, existem manifestações características que funcionam como alertas espirituais. Insônia persistente sem causa médica aparente, pesadelos recorrentes envolvendo perseguições ou quedas, a sensação constante de estar sendo observado mesmo quando sozinho, conflitos familiares intensos que surgem repentinamente sem motivo racional, eletrodomésticos que falham constantemente apesar de manutenções frequentes, plantas que murcham inexplicavelmente em determinados ambientes da casa, e o mais revelador de todos, aquela inexplicável sensação de peso, como se o próprio ar fosse denso e sufocante em certos cômodos. Estes sintomas, muitas vezes atribuídos erroneamente a causas psicológicas ou coincidências, eram interpretados pelo santo estigmatizado como evidências claras da influência negativa emanando de objetos contaminados. O Padre Pio enfatizava especialmente a mudança no comportamento das crianças e animais domésticos, como indicadores confiáveis da presença dessas influências nocivas. As crianças e os animais percebem o que os adultos, com sua fé adormecida, tornaram-se insensíveis para discernir. Explicava ele aos pais preocupados que o procuravam relatando medos noturnos intensos em seus filhos, ou o comportamento errático de animais que evitavam determinados espaços da casa. O santo identificava padrões distintos. Crianças anteriormente alegres que desenvolvem comportamento agressivo ou excessivamente introvertido, alterações bruscas no desempenho escolar, resistência anormal à participação em orações familiares e uma aversão inexplicável a símbolos religiosos. Todos sinais que, em sua experiência como diretor espiritual e místico, indicavam a necessidade urgente de uma investigação sobre os objetos presentes no ambiente doméstico que poderiam estar servindo como canais para influências espirituais negativas. Se você se identificou com qualquer desses sinais, saiba que não está sozinho e que existe um caminho claro para a libertação dessa opressão silenciosa. Milhares de famílias testemunharam transformações milagrosas em suas vidas após seguirem o conselho do Padre Pio e removerem de suas casas os 5 objetos malditos que revelarei nos próximos capítulos. A libertação espiritual frequentemente começa com um ato físico de desapego. Ensinava o santo, enfatizando como a remoção desses itens específicos representa não apenas uma limpeza material, mas um ato de fé e confiança na proteção divina. Se você acredita que este ensinamento do Padre Pio pode transformar sua casa de um campo de batalha espiritual em um verdadeiro santuário de paz e graças, escreva nos comentários: "Estou pronto para purificar meu lar." E inscreva-se em nosso canal para receber mais ensinamentos que podem revolucionar sua vida espiritual e familiar. Você imaginou que aquela pequena estátua de Buda comprada durante uma viagem turística, aquele amuleto da sorte recebido de presente, ou aquela mascote exótica que decora sua estante, poderiam estar na raiz dos problemas espirituais que sua família enfrenta? O primeiro e mais perigoso grupo de objetos que o Padre Pio advertia para nunca manter em uma casa cristã são as imagens e estatuetas provenientes de religiões pagãs, práticas esotéricas ou cultos não cristãos. Não se trata de intolerância religiosa, explicava o santo, mas de coerência espiritual. Ao trazer para dentro de seu lar representações de deidades como Buda, Krishna, divindades gregas, egípcias, africanas ou orientais,
você está implicitamente convidando presenças espirituais contraditórias à fé cristã, criando uma confusão espiritual que o Padre Pio descrevia como abrir portas para influências que não reconhecem a soberania de Cristo. O santo explicava com paciência a seus filhos espirituais que estas imagens não são meros objetos decorativos inofensivos, mas representações de entidades espirituais reais que, segundo a teologia católica, se opõem à verdadeira adoração devida unicamente a Deus. Quando você voluntariamente mantém tais objetos em seu lar, advertia o Padre Pio, está criando uma ambivalência espiritual que enfraquece as defesas de sua casa contra influências malignas. Ele relatava inúmeros casos de famílias que, após removerem essas estatuetas e imagens, experimentaram imediatamente uma sensação de alívio espiritual, como se um peso invisível tivesse sido retirado da atmosfera doméstica. Particularmente alarmante, segundo o santo de Pietrelcina, era o hábito moderno de colecionar tais itens como souvenirs de viagens ou como objetos de decoração supostamente exóticos, sem compreender o significado espiritual profundo que carregam. A gravidade deste aviso se estendia mesmo a objetos aparentemente inócuos como talismãs, amuletos da sorte, olhos gregos, mãos de Fátima, cristais energéticos, pirâmides místicas, ou qualquer item associado a práticas de adivinhação, ou ao chamado pensamento positivo, desvinculado da fé cristã. Estes não são meros acessórios supersticiosos, explicava o Padre Pio, mas pontos de conexão com realidades espirituais que, embora possam parecer benéficas à primeira vista, desviam a alma da verdadeira fonte de proteção e bênção. O discernimento do santo era inflexível. Mesmo quando tais objetos eram mantidos apenas como decoração, sem intenção religiosa consciente, sua mera presença física estabelecia ligações espirituais problemáticas. A casa cristã, ensinava ele, deve ser um reflexo coerente da fé professada, um templo doméstico onde Cristo reina soberano, sem compartilhar espaço com representações que contradizem sua divindade ou que desviam a devoção dos santos e sacramentos instituídos pela Igreja. Você já recebeu um presente e sentiu uma inexplicável sensação de desconforto ao utilizá-lo ou mantê-lo em casa, sem conseguir articular racionalmente esse sentimento? O segundo tipo de objeto que Padre Pio advertia firmemente para remover de casa são presentes recebidos de pessoas com intenções negativas ocultas, itens que carregam consigo a energia espiritual da inveja, do ressentimento, do ciúme, ou até mesmo do desejo consciente de causar dano. Com sua extraordinária capacidade de percepção espiritual, o santo de Pietrelcina explicava que os objetos não apenas absorvem as energias dos rituais a que foram submetidos, mas também as intenções de quem os manuseia e oferece. A intenção contamina o dom, dizia ele, assim como a fonte corrompida contamina toda a água que dela flui. Esta transferência invisível, porém real, de negatividade espiritual através de presentes, foi observada pelo Padre Pio em incontáveis casos de seu ministério, como o da mulher que começou a sofrer de enxaquecas debilitantes apenas após receber e usar um colar de uma colega secretamente invejosa de seu casamento feliz, ou o do homem que experimentou uma inexplicável sequência de fracassos nos negócios após colocar em seu escritório um objeto decorativo dado por um competidor comercial. Existem presentes que são como cavalos de Troia espirituais, alertava o santo, belos e atraentes por fora, mas carregando em seu interior a semente da destruição. O santo aconselhava que ao receber um presente de alguém sobre cujas intenções você tenha a menor dúvida, ou de pessoas conhecidas por práticas espirituais duvidosas, nunca o coloque em uso sem antes submetê-lo a uma bênção específica, ou, em casos de persistente mal-estar, simplesmente desfaça-se dele. Particularmente perigosos, segundo o discernimento do Padre Pio, são os presentes recebidos de ex-parceiros românticos após rompimentos conflituosos, objetos dados por pessoas envolvidas em práticas ocultistas, mesmo que o presente em si pareça inocente. Itens recebidos durante períodos de conflito familiar ou profissional intenso, ou qualquer presente acompanhado de declarações ambíguas como para que você sempre se lembre de mim, ou
para que pense em mim todos os dias. O santo alertava que tais objetos frequentemente funcionam como âncoras emocionais e espirituais, mantendo ligações prejudiciais que deveriam ser rompidas para o bem-estar espiritual e emocional. Um objeto recebido com má intenção, ensinava ele, é como um rádio sintonizado em uma frequência negativa, continuará transmitindo aquela vibração enquanto permanecer em sua casa. Em casos particularmente graves, o santo chegava a identificar presentes que haviam sido deliberadamente preparados com rituais nocivos, disfarçados como gestos de reconciliação ou amizade, mas destinados a estabelecer influências prejudiciais na vida do destinatário. Você consideraria manter em sua mesa de cabeceira um manual detalhado sobre como contrair doenças graves? É exatamente assim que Padre Pio classificava a presença de livros, revistas, manuais ou quaisquer materiais escritos relacionados a práticas de magia, ocultismo, espiritismo, tarô, astrologia, feitiçaria e superstições em um lar cristão. O terceiro tipo de objeto maldito que o santo advertia para nunca guardar em casa são publicações que, sob a aparência de conhecimento esotérico, curiosidade intelectual ou mesmo autoajuda espiritual, introduzem conceitos e práticas fundamentalmente opostos à fé cristã. Um livro não é apenas papel e tinta, explicava o sagaz confessor, mas um veículo para ideias e, no caso destes escritos particulares, um portal através do qual influências espirituais malévolas podem acessar não apenas sua mente, mas todo o ambiente de sua casa. A advertência do Padre Pio sobre estes materiais escritos era excepcionalmente severa, pois ele observava como muitos fiéis, mesmo comprometidos com sua fé católica, mantinham tais publicações por mera curiosidade intelectual, ou como parte de uma suposta pesquisa comparativa sobre diferentes crenças. A serpente no jardim do Éden também apelou para a curiosidade intelectual, recordava o santo, prometendo conhecimento supostamente escondido por Deus. Ele explicava que a mera presença física desses textos em uma residência estabelece uma permissão implícita para as realidades espirituais, que descrevem, criando o que ele chamava de zonas cinzentas na proteção espiritual do lar. Casos dramáticos de libertação espiritual ocorreram quando famílias, seguindo seu conselho, removeram de suas casas bibliotecas inteiras de literatura ocultista, mesmo aquelas mantidas apenas para fins de estudo. Particularmente preocupantes para o Padre Pio eram materiais que apresentavam práticas ocultistas sob o disfarce de autoajuda espiritual, psicologia positiva ou até mesmo espiritualidade cristã alternativa. Livros que sutilmente misturavam conceitos cristãos autênticos com elementos de panteísmo, práticas meditativas orientais descontextualizadas, rituais energéticos ou técnicas de manipulação mental apresentadas como oração. O veneno mais eficaz, alertava ele, é aquele misturado com alimento nutritivo, pois será consumido sem suspeita. O santo explicava que tais escritos funcionam como contaminantes doutrinários, confundindo gradualmente o discernimento espiritual do leitor e abrindo espaço para influências cada vez mais distantes da autêntica doutrina católica. A regra de proteção era clara e sem exceções. Todos os livros, apostilas, revistas, cadernos de anotações, diários ou até mesmo recortes relacionados a práticas espirituais não alinhadas com o magistério da Igreja, incluindo horóscopo, interpretação de sonhos, numerologia, rituais de prosperidade e similares, devem ser completamente removidos do lar, preferencialmente através da destruição por fogo, acompanhada de orações de renúncia e proteção. Você consideraria vestir a roupa íntima de um estranho? É com esta comparação direta que Padre Pio explicava o perigo espiritual de manter em casa roupas, joias e acessórios usados cuja origem é desconhecida ou duvidosa. O quarto grupo de objetos que o santo alertava para nunca guardar em um lar cristão são itens pessoais de segunda mão, especialmente aqueles que foram usados diretamente junto ao corpo de outras pessoas. As vestes absorvem mais do que o suor físico, ensinava o perspicaz confessor. Elas retêm impressões espirituais e emocionais de quem as usou anteriormente. Esta transferência energética invisível, explicava ele, é particularmente intensa em itens como joias,
especialmente anéis e colares, roupas íntimas, lenços, chapéus e objetos pessoais como relógios e canetas, itens que mantêm contato prolongado com os centros energéticos do corpo humano. O santo relatava numerosos casos de perturbações espirituais, emocionais e até mesmo físicas manifestadas após a aquisição de itens de vestuário ou acessórios em brechós, antiquários, heranças de desconhecidos ou compras de segunda mão pela internet. Uma jovem começou a sofrer de insônia crônica após comprar um belo broche antigo em um mercado de pulgas. Uma família experimentou inexplicáveis conflitos noturnos depois que trouxeram para casa um guarda-roupa antigo, ainda contendo alguns itens do proprietário anterior. Um homem desenvolveu comportamento compulsivo após adquirir o relógio de pulso de um falecido, cujo histórico pessoal ele desconhecia completamente. Estes não são casos de coincidência ou sugestão psicológica, insistia o Padre Pio, mas manifestações concretas de como objetos pessoais funcionam como condutores de influências que transcendem sua materialidade. Particularmente sensíveis, segundo a observação mística do santo, são os objetos provenientes de leilões de espólios, heranças não solicitadas, presentes vintage de origem obscura, e especialmente itens pertencentes a pessoas falecidas em circunstâncias traumáticas ou que levaram vidas moralmente desordenadas. Nem tudo que brilha a baixo custo é uma barganha espiritual, advertia o santo de Pietrelcina, aconselhando seus filhos espirituais a exercerem extrema cautela com a atual moda de tesouros vintage e decoração retrô baseada em itens de segunda mão. Seu conselho prático era invariável: qualquer vestuário ou acessório usado cuja procedência não possa ser claramente estabelecida, ou sobre o qual paire a menor suspeita quanto aos antigos proprietários, deve ser removido da casa, e nos casos mais sensíveis, como itens associados a pessoas conhecidas por práticas espirituais duvidosas ou comportamentos gravemente imorais, a destruição completa era recomendada em vez da simples doação, para evitar a transferência do problema para outros lares. Você já parou para considerar como a trilha sonora, as imagens visuais e as narrativas que permeiam seu lar moldam sutilmente a atmosfera espiritual que você respira diariamente? O quinto e último grupo de objetos que Padre Pio advertia enfaticamente para nunca manter em casa são produtos culturais e artísticos que glorificam valores contrários à fé cristã, especificamente músicas, quadros, esculturas, filmes, programas de televisão e jogos que exaltam a violência gratuita, comportamentos sexualmente explícitos, ocultismo, zombaria da fé, ou qualquer forma de desumanização, o que alimenta seus olhos e ouvidos, explicava o santo com notável clarividência, nutre sua alma e molda imperceptivelmente seu espírito, criando ressonâncias que atraem realidades correspondentes para sua vida. Esta observação, feita décadas antes da atual saturação de conteúdo midiático, revela o impressionante discernimento profético do santo estigmatizado. Com particular preocupação, o Padre Pio alertava sobre músicas com letras que glorificam explícita ou subliminarmente comportamentos autodestrutivos, mensagens nihilistas, referências ocultistas ou zombarias a símbolos sagrados, independentemente do gênero musical. Não é o ritmo que contamina, esclarecia ele, mas a intenção e as palavras transmitidas através dele. O mesmo princípio se aplicava a obras de arte visual, pinturas, esculturas ou imagens que, mesmo sob o pretexto de valor artístico ou histórico, representam cenas demoníacas, rituais pagãos, violência excessiva ou nudez provocativa foram identificadas pelo santo como janelas, através das quais influências espirituais negativas obtêm permissão para afetar o ambiente doméstico. Um caso emblemático frequentemente citado por ele envolvia uma família que experimentou uma dramática melhora em seu relacionamento apenas após remover da sala de estar um quadro aparentemente inofensivo, mas que, segundo a visão espiritual do santo, continha simbolismos ocultistas sutilmente integrados à paisagem aparentemente bucólica. No contexto contemporâneo, esta advertência se estende logicamente a filmes, programas de streaming, videogames e aplicativos digitais que normalizam comportamentos contrários aos valores cristãos,
ou que incorporam elementos ocultistas como parte do entretenimento. A familiaridade com o mal diminui gradualmente a resistência natural da alma contra ele, advertia o perspicaz confessor, observando como conteúdos inicialmente chocantes tornam-se gradualmente aceitáveis através da exposição repetida. Especialmente preocupante, segundo sua análise espiritual, é o fenômeno moderno de entretenimento que mistura deliberadamente símbolos religiosos autênticos com narrativas distorcidas, criando confusão doutrinária que enfraquece a fé verdadeira. O conselho prático do Padre Pio era inegociável: fazer um inventário rigoroso de todo o material cultural presente no lar, eliminando sem hesitação qualquer conteúdo que, sob escrutínio honesto à luz da fé cristã, revele-se promotor de valores contrários ao Evangelho, mesmo quando tais conteúdos são considerados clássicos, artisticamente significativos ou culturalmente importantes pelos padrões seculares. Você está preparado para transformar completamente a atmosfera espiritual de sua casa, convertendo-a de um possível campo de batalha em um verdadeiro santuário de paz e graças? Agora que conhece os 5 tipos de objetos malditos que o Padre Pio advertia para nunca manter em um lar cristão, chegou o momento de agir decisivamente, realizando uma purificação completa e sistemática de seu ambiente doméstico. O santo de Pietrelcina ensinava que este processo deve começar com uma oração sincera, pedindo discernimento ao Espírito Santo, pois, como ele frequentemente alertava, o inimigo tentará convencê-lo de que certos objetos problemáticos são especiais demais para serem removidos, criando justificativas emocionais ou financeiras para mantê-los. Após a oração inicial, é necessário revisar metodicamente cada cômodo da casa, examinando com honestidade todos os objetos sob a luz dos 5 grupos identificados, sem fazer exceções por valor sentimental, preço ou raridade. Nenhum objeto material, por mais valioso que pareça, insistia o santo, vale o preço da paz espiritual de sua família. O método de remoção desses objetos não é arbitrário, mas segue princípios espirituais específicos que o Padre Pio detalhava cuidadosamente. Para imagens pagãs, livros ocultistas e qualquer item claramente associado a práticas não cristãs, a destruição completa é preferível à simples doação, evitando assim transferir potenciais influências negativas para outras pessoas. Não faça a caridade com aquilo que pode prejudicar espiritualmente o próximo, aconselhava ele com firmeza pastoral. Para itens que não podem ser simplesmente destruídos, como móveis antigos ou objetos de valor histórico significativo, o santo recomendava um processo de purificação espiritual, aspersão com água benta, oração específica de renúncia a quaisquer influências negativas associadas ao objeto e, quando possível, a bênção por um sacerdote antes de reintroduzir o item na casa ou passá-lo adiante. Particularmente importante é o estado interior com que se realiza este desapego. Deve ser um ato consciente de libertação espiritual, não um descarte relutante ou hesitante. Após a remoção dos objetos problemáticos, o Padre Pio ensinava que é essencial uma purificação completa do espaço físico da casa, seguida pela introdução intencional de elementos de proteção espiritual. Primeiro, deve-se limpar fisicamente cada ambiente, especialmente os locais onde estavam os objetos removidos, acompanhando esta limpeza com orações específicas, como o Salmo 91, o Rosário ou o Terço de São Miguel Arcanjo. Em seguida, cada cômodo deve ser aspergido com água benta, traçando o sinal da cruz em todas as portas, janelas e outros pontos de entrada. Finalmente, a casa deve ser consagrada formalmente ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, idealmente através da entronização de suas imagens em local de destaque. Uma casa assim purificada e consagrada, assegurava o santo, torna-se um bastião espiritual contra as influências malignas que constantemente buscam pontos de entrada em nossas vidas. A experiência comprovada por inúmeros testemunhos confirma esta promessa. Famílias que seguiram fielmente estas orientações do Padre Pio relatam transformações verdadeiramente milagrosas, conflitos domésticos persistentes que desaparecem, saúde restaurada, prosperidade renovada e, acima de tudo, um inconfundível sentimento de paz e leveza espiritual que permeia cada metro quadrado do ambiente purificado.
como se uma névoa opressiva tivesse sido finalmente dissipada, permitindo que a luz divina flua livremente por todos os espaços anteriormente comprometidos.